Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mudo e nós vamos a mais um vídeo, certo? Olha só, esse vídeo é muito importante, é top. Para você que é terapeuta, que é psicólogo, a gente precisa falar sobre um tema aqui, tá? Foi uma pontuação que alguns participantes já fizeram ao longo do canal. Essa questão surgiu de novo e eu quero falar sobre ela, certo? É o seguinte: a importância de estudar cada fase do desenvolvimento para aplicar na construção do psicodiagnóstico, tá? Aliás, qual é a importância, né, de você estudar o desenvolvimento humano? Até porque vai ter um momento em que você vai dar o tal do psicodiagnóstico, né? Você vai diagnosticar. No caso dos terapeutas, né, que não são psicólogos, eles não podem dar diagnóstico. Mas eu sou terapeuta, nós não trabalhamos com a dinâmica de dar diagnóstico. A gente trabalha com agnóstico que já está dado, que já é construído, que já foi compilado, tá? E dependendo do grupo de técnicas e da escola que o terapeuta segue, ele nem precisa tanto assim de grupos de diagnósticos ou de tantos detalhes sobre diagnósticos para trabalhar questões específicas, tá? Bom, então quer dizer, esses dois grupos eles vão precisar, e você como psicólogo e como terapeuta também, tá? E essa pessoa que vai atender aí o indivíduo para trabalhar essas questões da mente, tá? E exatamente, não pensando o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento humano, o psicodesenvolvimento humano, não só como psicodesenvolvimento humano, mas pensando para o diagnóstico, qual é a importância? Até porque, se a gente for pensar qual é a importância do porquê de estudar psicologia do desenvolvimento humano, você chegar numa resposta rápida. Agora, e para o diagnóstico? É uma cena diferente, certo? Tem um porquê diferente, tá? Eu vou colocar alguns pontos aqui, se você quiser anotar, pode anotar, mas eu quero que você pense comigo, tá? Vamos lá. Primeiro, né, qual é a primeira importância de entender o desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento humano? Entender e achar as falhas de desenvolvimento determinante no período, tá? Olha, isso daqui é muito importante, porque é o seguinte, vamos lá. Você vai atender um indivíduo, esse indivíduo, ele está em um período, todos nós estamos em um período, tá? De fase de desenvolvimento humano. O que isso significa? Que quando você vai estudar, e aí já começa a ser importante, você vai entender que cada período do desenvolvimento humano, o ser humano vai se encontrar de uma forma psicológica, ele vai se encontrar de uma forma biológica. Por exemplo, você vai atender um jovem, seus 18 anos, 19 anos, ou um adolescente. Primeira coisa que você precisa saber: desenvolvimento humano. O córtex pré-frontal dele não está pronto. Significa que a capacidade racional dele é menor do que a de um adulto. Significa que ele está mais propenso a emoções. Significa que ele está propenso a errar muito mais. Por isso que adolescente faz muita merda. Porque o córtex não está desenvolvido. Então é natural que ele não tenha todas as ferramentas. Quer dizer, se você está lidando com esse público, você já não vai usar todas as mesmas ferramentas de lidar com um adulto formado com seus 30, 28, 27 anos, tá? Lógico, tem as variáveis, tem adolescente que de longe é mais adulto, mais racional, mais inteligente em vários aspectos do que muitos adultos, toma decisões melhores e tudo mais. Mas eu estou tratando de um ponto específico, do período, eu não estou falando das variáveis. O período significa que a primeira coisa a considerar é a capacidade mental, intelectual e emocional desse indivíduo. Depois você vai considerando o resto, porque a anamnese, essa análise que você vai fazer para dar a sua opinião, para dar o seu achar, ela vai ter que ter um conjunto de variáveis. Por isso que as sessões são muitas, tá? Porque você tem que começar a construir essa historinha. Beleza, então você já entendeu aqui, de fato, que você precisa entender porque você precisa achar as falhas, tá? As falhas no desenvolvimento. Porque quando a pessoa vem para ser atendida, geralmente ela já vai trazer, ou ela já sabe, de falhas no desenvolvimento que
que levaram ela a estar ali precisando de uma ajuda, de um apoio, de um auxílio, ou ela vai mostrar ao longo das sessões, dos atendimentos, tá? Por exemplo, você pega alguém que tem a falta da figura do pai paterno, do pai homem masculino ali e tal. Essa pessoa, se ela não tiver esses traços, por exemplo, vão acontecer uma série de outras coisas. Por exemplo, já existem estudos mostrando quais são as características da falta do pai na vida do indivíduo, né, da criança, do filho, e o que isso gera quando adulto. Tá? Eu, por exemplo, fui uma pessoa que eu passei por isso. Tive a falta do pai, teve características que me afetaram pela falta do pai e eu percebi isso. Depois, estudando, eu fui perceber que era exatamente isso e eu tive que dar conta disso, né? E eu fiz uma autoterapia. Então, olha só que importante. Então, existem faltas, né? Até porque quando a pessoa vai para uma terapia ou para um atendimento, você tem que entender o seguinte. Ela não está lá porque ela conseguiu se resolver. Ela está lá porque ela não está conseguindo se resolver. E por isso que ela está lá. Porque ela precisa de alguém de fora. Ela precisa de outro ponto de vista, de alguém para dar a mão. Porque se ela tivesse conseguido se resolver, ela não ia estar na terapia, tá? Não ia estar no psicólogo. Então tem coisas que elas precisam se resolver. Isso é normal. Então, esse se resolver é o quê? São pontos rachados, são faltas. E para você identificar essas faltas, é importante saber em que período que ela tá, como é que ela pensa. Até, por exemplo, para entender, assim, ó. Se você sabe que, se você pega dois indivíduos, tá? Um adulto de 30 anos, bem resolvido. E um adolescente de 17 anos, certo? Nenhum é bem resolvido. É um adolescente de 17 anos. Se os dois têm o mesmo problema, muito provavelmente o adulto já tem muito mais mecânicas, ferramentas e outra visão de mundo para lidar com aquele problema. Já o adolescente tem menos ferramentas, tá? E tem um emocional menos trabalhado para isso, um racional também, certo? Isso é normal. Tanto é que isso faz parte da nossa cultura. A gente fala, né? Você só vai entender isso quando você for mais velho. E é verdade. Muitas coisas só são entendidas quando você passa pela experiência de entender e raciocinar sobre aquilo. Muitas coisas olhadas de fora são mal vistas ou mal entendidas. Então, algumas experiências são necessárias para que você passe e entenda aquilo, tá? Então, essas falhas têm que ser observadas e catadas pelo profissional, porque ele vai utilizar isso para trabalhar. E isso você só vai perceber se você entender em que momento se encontra a cabeça do fulano, né? Em que momento psicológico, em que momento biológico, quais são as suas capacidades, para depois você entrar nos detalhes, nas variáveis e acrescentando, entendendo melhor. Então olha só, entender é para entender as falhas, porque é isso que vai aparecer para você no seu atendimento, tá? Em um volume muito grande, muitas falhas, muitas questões, e para você entender, tem que entender o que está faltando naquele período, ou o que chegou até aquele período que não era para chegar ou não era para chegar daquele jeito, certo? Bom, esse é o primeiro ponto. Qual o segundo ponto? O segundo ponto da importância da gente entender a fase do desenvolvimento humano para um psicodiagnóstico é estruturar o perfil, a personalidade, as características pessoais e socioculturais. Quer dizer, quando a pessoa chega para você, você vai começar a fazer uma série de análises. Analisar é pensar as partes, tá? Isso que significa analisar. É você distribuir em pedaços as coisas e pensar sobre elas. Então, a análise é isso. Quando a pessoa chega, você vai dividir as pessoas em 1000 pedaços. E você vai fazer uma análise. Quem é o fulano na escola? Quem é o fulano no trabalho? Quem é o fulano na faculdade? Quem é o fulano no curso? Quem é o fulano no bico? Quem é o fulano com a família? Seja lá onde for. Quem é o fulano? Quem é o fulano aqui? Como é que ele se comporta? Como é que ele pensa? Para você pegar e fazer um recorte do fulano, a primeira coisa de tudo é entender quem é o fulano aqui e o agora. O fulano tem 32 anos, 39 anos, ele está me trazendo uma série de problemas que estão começando a se tornar monstros na vida dele, ele está com questões. Nesse momento da vida, ele se encontra pensando assim, 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 sentindo assim, assim, assim,
para aí. Será que é normal isso? Nesse momento? Está dentro da dinâmica de normalidade que teria que ser para a vida dele? Ah, então tá. Então o que tá errado aqui? Isso. E aí você vai traçando quem é o fulano. A ficha básica já mostra que você precisa entender o desenvolvimento humano. Ora as bolas, uma pessoa de 30 e pouco já é, culturalmente falando, pela situação que eu trabalhei ali no perfil dela, já não era para estar morando mais com os pais. Então você já bate o perfil da idade, com as características de problemas, produtividade profissional, foco. O que está acontecendo que ela não saiu de casa? Será que é família? Será que é trauma? É o quê? Por quê? Porque você precisa montar um perfil. Para montar um perfil, você precisa saber o que faz parte daquele período e o que não faz parte. Não adianta você pegar características de adolescência para analisar o perfil de uma pessoa de 39 anos. Você precisa pegar características de um indivíduo adulto para olhar para aquele indivíduo e começar a fazer uma análise para construir essa personalidade dele, essas características. Por que essa pessoa ela tem essa intolerância tão grande a pessoas mais ricas, a pessoas mais pobres, a pessoas mais, sei lá, mais altas? Por quê? Pessoas com deficiência. Sendo que nessa idade ela não precisaria ter esse tipo de pensamento tão radical, tão agressivo. Será que isso veio da onde? Ou será que é agora? Então, para você montar tudo isso, você precisa entender em que fase que ela está. Certo? Segundo ponto. Terceiro ponto, você precisa eliminar erros diagnósticos grosseiros, tá? Quanto mais você sabe do desenvolvimento humano e dos períodos, mais você elimina diagnósticos grosseiros. E para isso eu vou dar 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo aqui é que eu vou dar de um profissional que trabalhava numa instituição. Existia um menino que não tomava remédios. Esse profissional chegou e falou assim, era um assistente social. Chegou e falou assim, o fulano, chegou para um outro profissional, era um educador na época, e falou assim, vamos marcar um médico, um psiquiatra para esse fulano para dar remédio para ele dormir. Aí o profissional falou, por quê? Não, porque ele não está conseguindo dormir, está indo dormir de manhã e tal. Aí o profissional falou, não, o que está acontecendo é falta de rotina. Férias, está sem rotina. Aqui onde ele está na instituição, ele não produz nada nesse momento. Então, todos nós somos propensos a sair da rotina quando a gente sai da rotina, né? A gente acaba colocando elementos no dia a dia que não fazem parte, são elementos estranhos ou novos, e acabam bagunçando. Eu vou dar o meu exemplo aqui agora. Eu estou gravando um vídeo, vocês já viram que eu dei uma bocejada, porque agora é 2h49 da manhã. Eu estou de férias, estou no litoral gravando esse vídeo. E por que eu estou acordado essa hora? Porque eu estou fora da rotina. Eu vou ter que tomar remédio por causa disso? Não, daqui a pouco a rotina volta, tudo se organiza, certo? Então, quer dizer, já ia dar remédio para um adolescente simplesmente porque ele estava fora da rotina. Hoje, o que aconteceu depois? Voltou à rotina, ele voltou com tudo de novo. Voltou a dormir cedo, voltou a se organizar e fazer suas coisas. Sem necessidade nenhuma de remédio. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi a falta de uma boa análise para entender exatamente o que é um adolescente, o que é um processo da adolescência, quem é aquele indivíduo enquanto adolescente naquele momento, qual é aquele momento, por que ele está passando por isso. Essa análise simplesmente já dava a resposta simples, é falta de rotina, daqui a pouco volta. Voltou e não precisou de nenhum remédio. Olha que interessante. Esse diagnóstico errado foi dado, olha só, esse passo ia ser dado errado, olha que loucura. Fazer uma pessoa tomar remédio por nada. Foi dado errado simplesmente porque a pessoa não avaliou o quê? Período do desenvolvimento humano que aquele indivíduo se encontrava e como é que estavam as suas variáveis. Ela não analisou. E aí ia cometer um erro grotesco e perigoso, tá? Segundo exemplo, exatamente um exemplo positivo, tá? Para não ficar só no negativo, é aqui um outro adolescente que tomava medicamentos, teve boas orientações sobre, por exemplo, remédio para dormir.
ó, como é que funciona o sono, o porquê disso, foi bem orientado, ele foi se organizando com o sono, até uma hora que ele conseguiu dormir sem medicamentos. Então ele ia pedindo pro psiquiatra profissional e diminuindo a dosagem para ele se testando. Até uma hora que ele conseguiu ter uma longa rotina de dormir bem, certo? Sendo um adolescente. E ele mesmo, pegando as orientações que teve e aplicando, conseguiu se desfazer da necessidade do remédio para dormir. Certo? Boas orientações de pessoas que entendem esse processo, esses momentos e conseguem fazer esse diagnóstico, essa análise, perceber essas características de uma forma mais completa. Porque um dos pontos foi perceber de cara sobre o momento que se encontrava aquele indivíduo e as suas capacidades para fazer aquilo acontecer de forma natural, deixar de utilizar o remédio de forma natural e orgânica, certo? Olha que interessante. Então, 2 exemplos aí que são importantes para a gente pensar o terceiro ponto, que é eliminar erros diagnósticos grosseiros. Então, é necessário saber a psicologia do desenvolvimento humano para eliminar esses erros diagnósticos grosseiros, como a gente viu aqui, tá? Lembrando sempre que a psicologia do desenvolvimento humano é algo complexo, tá? E longo. Então agora eu vou dar para vocês o seguinte, o que ler, o que eu preciso estudar. Eu vou dar um guia básico que já vai te dar muito conteúdo, tá certo? Você que é terapeuta ou psicólogo, atende como terapeuta e tal, é legal você conhecer esses materiais aqui, tá? Primeiro, eles vão estar aqui na descrição, o link desses livros, tá? Psicologia do Desenvolvimento Humano, tá? Esse livro é muito legal. Ele é conhecido, o nome dele é Desenvolvimento Humano. Ele é um livro completão. Tem várias edições, mas é sempre bom pegar a mais nova. A mais nova acho que é a edição 15, capa azul, tem uma borboleta. Esse livro tem tudo, ele tem psicologia, biologia, neuropsicologia, neurologia. E ele traz de forma mais completa como o ser humano se desenvolve. Um pouco, ele traz a psicologia, traz a biologia, traz a química, traz a neurociência, que é muito importante, então ele pega de uma forma completa. Então você precisa ler esse livro. Esse livro é um livro de 400 páginas, mas você precisa ler e estudar esse livro. Você precisa, não é assim, legal a indicação. Não, é uma necessidade. Ele tem um conhecimento necessário para você se formar bem, para depois só ir acrescentando, né, o seu rol de conhecimento e se tornar um profissional mais completo. Ele é extremamente necessário, certo? Bom, vai ter ele aí. Outro é o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Trauma, de Transtornos Mentais. Você precisa ter esse livro, ele não é um livro de estudo, ele é um livro de consulta. Você vai pegar os principais transtornos, ler, entender, porque quando você vê a pessoa, por exemplo, nesse período de desenvolvimento dela, e você pega o manual e você começa a traçar características de transtornos, síndromes e algumas coisas, você vai bater com características que você vê no manual. Aí você vai começar a falar, isso daqui não é normal, isso daqui bate, isso daqui não bate, isso daqui isso daqui não é. E assim você vai formando as características para entender se existe algum transtorno, se existe alguma síndrome, alguma coisa lá que seja uma situação estranha, a pessoa esteja fazendo mal a ela, certo? Então, você precisa ter esse manual, você precisa comprar. Nenhum desses livros é barato, mas todos são essenciais. E para de pensar em coisa barata. Esses livros você tem que ter e pronto, acabou, tá? É extremamente importante, até para você consultar futuramente o conteúdo, certo? Transtornos e outro que é o Transtornos Mentais do Del Galarrondo, certo? Esse daqui eu tenho. Esse daqui, na verdade eu tenho o Desenvolvimento Humano, que é um livrão da borboleta, só que não está aqui nesse momento. O Manual Diagnóstico eu tenho em PDF e eu tenho esse daqui, tá? Esse livro é top, por quê? Ele é um livro de estudo, tá? Ele vai te explicar todas essas questões, como aqui está falando, né? Ele é um livro sobre psicopatologias, tá? A psicologia das patologias e semiologia dos transtornos mentais. Semiologia vamos falar assim, é o estudo do processo de desenvolvimento dos transtornos mentais, a semiologia. Vamos falar de sêmen, né? De origem primal, inicial. Então, ele vai falar essa origem e essa construção dos transtornos. Esse livro aqui é simplesmente top das galáxias, você precisa estudar ele, tá? Estudar mesmo, fazer anotações. Eu tenho aqui vários marca-páginas que eu leio várias partes dele, né? Porque é necessário, então você precisa ter. Então a minha indicação é você ter esses 3 livros.
quando a gente fala de desenvolvimento humano, eu acho, considero os 3 principais. Todas as teorias aí, Piaget, Vygotsky, o Alan, os psicanalistas, né? Você vai ter o Freud, você vai ter quem? Nossa, é tanto, mas o Freud é o único que fica na cabeça. O Jung, você vai ter vários, né? Bom, tem vários. Agora eu não vou lembrar. Todas essas teorias desses caras, de psicologia, algumas de psiquiatria, desenvolvimento humano em si, vai estar nesses livros. Você vai encontrar tudo aí, tá? E você vai ter um suporte muito bom, beleza? Bom, eu acho que é só, tá? É isso que eu queria falar pra vocês, esses pontos. Espero que tenha somado, que você tenha entendido e veja, nossa, quanta coisa vai ficar de fora e quanto que eu posso errar se eu não tiver um domínio legal do desenvolvimento humano, da psicologia do desenvolvimento humano. Porque esse conteúdo vai te trazer um leque muito grande de informações. Não é só assim, ó. Mas eu estudei Piaget, eu entendi num vídeo de meia hora, tipo os meus vídeos, isso. Só que tem muito mais por detrás. Não é só aquelas 3 páginas que você leu na faculdade, 4 páginas que você leu sobre o Piaget. Ele vai explicar para você sobre percepção, sobre desenvolvimento das percepções, fase das percepções, tipos de percepções, só sobre percepção. Eu, por exemplo, fiz um curso só sobre foi um curso que eu fiz há um tempo sobre mecanismos psicológicos. Isso já é um negócio gigantesco, tá? De conteúdo. Então todos esses conteúdos eles são muito cheios. E é esse volume de conteúdo que vai te dar conhecimento necessário e técnico para lidar com essas questões. Pensa comigo. Eu não sei em que período você está da tua faculdade ou em que momento você está dos seus cursos como terapeuta. Mas eu, como terapeuta, já atendi algumas pessoas e atendo ainda. Aparece cada situação que você fala assim, caraca, mano, eu nunca imaginei que eu ia lidar com isso. E agora? Você tem que saber pelo menos o básico para conseguir entender o que você tem que buscar, o que você tem que ler. Eu conheci um psicólogo muito bacana, ele já tinha anos na área, e do nada chegou uma coisa que ele nunca tinha lido, nunca tinha visto, ele só ouviu falar, né? É aquela história do caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Que era a síndrome do filhote fora do ninho, se eu não me engano. E era uma síndrome que acontecia, se eu não me engano é uma síndrome, com os pais, quando os pais são muito apegados aos filhos e o filho sai de casa e isso abala os pais de uma forma que detona com os pais. Ou com os cuidadores e tal. E aí os pais vão no psicólogo. E aí o psicólogo falou, cara, interessante, né? Anos e anos de atendimento de clínica, do nada chega isso. E eu não sabia direito o que fazer. Ela foi contando a história, eu fui entendendo que era mais ou menos isso. O que eu fiz? Fiz primeira sessão, passei dias estudando. Porque ele sabia o que buscar e entendeu mais ou menos o que seria e foi direcionado. Por quê? Boa leitura profunda, estudo profundo, te dá todas essas ferramentas, né? Então, em que fase do desenvolvimento está essa síndrome? Na fase de pais adultos, maduros, com uma dinâmica de carinho, de apego, de construção de falta, que fez com que isso abalasse eles de uma forma onde não aconteceu um rompimento umbilical psicológico do filho com os pais. Então, tem todas essas questões. Então, isso ele sabia, que é o básico, sobre relações humanas. E ele teve que procurar o resto nos livros, certo? Então, olha que interessante. O quê? Conseguiu ir atrás, conseguiu sanar as questões, conseguiu atender, conseguiu redirecionar o casal hoje está bem, isso não se tornou mais um problema, não abala mais a vida deles, porque ele sabia onde procurar, porque ele identificou aquilo, e no estudo do desenvolvimento humano, se aprofundando, é onde ele teve essas ferramentas e informações, certo? Então é isso, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Eu tentei desenrolar de uma forma rápida, prática, e só aquilo que é mais importante mesmo para você entender, para você focar nos estudos de forma mais profunda sobre o desenvolvimento humano. Não
Não, em hipótese nenhuma, pule ou menospreze essa matéria. Ela é a mais importante, psicologia do desenvolvimento, é a mais importante de todas, tá? Depois a gente vai ter neurociência e o resto, tá? Mas essa é a mais importante de todas. Se você não souber quem é o ser humano e as suas fases, você não vai conseguir atendê-lo, certo? Então você precisa disso, tá bom? Dá uma olhadinha nos livros, compra pelo meu link para ajudar o canal, certo? A gente volta com mais vídeo. Gostou? Esclareceu? Manda pra galera na faculdade no teu curso, certo? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.